Oi, todo mundo! Eu sei que eu estive ausente nessas últimas 2 semanas sem postar vídeos. E se você me segue no Instagram e em outras redes sociais, você sabe que eu sofri uma perda novamente na minha família. O meu avô materno, ele faleceu. E ele estava doente, ele estava no hospital. E eu me foquei na minha família, então, nessas últimas 2 semanas, quando ele estava doente. Eu também me foquei no gatinho que eu e o Roberto adotamos. Em breve vocês vão ter um vídeo de conhecer o Spooky. É o gatinho que eu e ele adotamos. É um gatinho que nós resgatamos aqui nas ruas. Nós achamos ele machucado. Mas, visto o que aconteceu com o vovô, que ele fez a passagem dele e que nesses últimos 5 anos eu sofri algumas perdas muito significativas. Eu perdi meu pai, vai fazer 2 anos, e as minhas 2 avós eu perdi com 3 dias de diferença uma das outras, vai fazer 5 anos. Eu quis fazer um vídeo falando um pouco com vocês sobre luto e perder pessoas queridas, porque eu creio que eu acabei acarretando uma certa bagagem sobre isso. E eu sou uma pessoa que, como vocês sabem, eu sou bipolar. Se você não sabe, eu estou te falando agora. Eu sou bipolar, e por ser bipolar eu tenho, então, esse lado da depressão. E mesmo que você não tenha um lado da depressão, quando você sofre uma perda tão grande, muitas vezes você vai ser abatido por um sentimento muito grande de tristeza, que é muito comum no luto. Muitas vezes você vai se questionar o porquê, mesmo que você tenha uma fé. Eu tenho fé, eu tenho até fé tatuado em élfico no meu pulso aqui. E você vai sentir esse desespero, o porquê, você vai querer saber. E tem essa busca do querer mais. Todo mundo que já perdeu alguém vai te falar que é muito natural sentir uma saudade muito grande e que o período do luto passa. E isso é um fato. Quando você acabou de perder alguém, é a última coisa que você quer ouvir, às vezes, é sobre o processo e como ele se dá. Mas o fato é que existe um processo. Eu creio que com tudo na vida é um processo. E é muito difícil às vezes pensar nisso, porque faz parecer que nós somos seres programados por instinto, e como seres humanos nós temos um pouco desse egocentrismo de pensar que nós somos o suprassumo, mas nós temos muito instinto e nós temos um certo processo psicológico para lidar com quase tudo. E eu sinto muito pelo barulho de construção ali do lado. Mas o fato é que nós temos um processo. E independente de você ter fé ou agnóstico, nós acabamos processando este luto de uma certa maneira. Eu acho que quando você tem fé em alguma coisa, independente do que seja, as coisas são um pouco mais simples, porque você tem você se apega de que não é em vão. Eu sinto muito isso, porque eu tenho esse profundo apego à ideia de que não é o fim. Que quando nós fechamos os olhos pela última vez, não é o final. E quando eu fecho meus olhos para rezar, às vezes eu sinto a energia das pessoas que já foram. É uma experiência sensorial para mim. Não é alguma coisa que eu apenas imagino na minha cabeça. Agora, algumas pessoas não sentem isso e algumas pessoas não creem nisso. Algumas pessoas podem apenas achar um pouco de conforto em saber que aquela matéria que sobrou vai se juntar novamente à Terra e que o ciclo de energia vai se reciclar. Isso pode trazer algum conforto, mas eu sei que às vezes não crer em nada não traz conforto. Nessas horas, o que eu percebi é que o apego ao material para essas pessoas, às vezes você tem que fazer uma abordagem diferente. Eu me apego muito ao espiritual no meu processo de luto, e isso funciona muito para mim.
No entanto, eu também tenho um apego material, porque afinal de contas, eu tenho um corpo material e eu tenho muitas memórias com essas pessoas que partiram, com meu pai, com as minhas avós e agora com meu avô, que também é material. E pra eu não cair no meu próprio processo depressivo, eu me apego também às lembranças materiais. E daí acaba sendo alguma coisa que acaba aliando a minha personalidade, que é uma personalidade meio que positiva, com isso do material. Eu espero que faça sentido pra vocês, que é pegar as melhores memórias que eu tenho com essas pessoas e tentar não esquecer elas. É um exercício que eu fiz bastante quando meu pai foi embora. No começo, isso acabou, e eu não sei se funciona pra todo mundo, porque pode ser um gatilho de tristeza, mas uma vez eu vi um livro que era chamado A Batalha do Apocalipse, e tinha um anjo que tinha vivido séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e milênios, e ele ficava parado meditando, lembrando as coisas que ele tinha medo de esquecer. E eu sei que eu nunca vou esquecer meu pai, mas eu gosto de lembrar de pequenos momentos, de pequenos trejeitos dele. Isso é uma maneira dele continuar vivendo através de mim. Eu sei que eu sou o legado dele, mas ficar lembrando as pequenas coisas me faz sorrir. No começo, é um misto de dor com alegria, mas depois foi se tornando apenas alegria pra mim. Isso foi um apego material positivo pra mim. Não é tanto apego material às coisas, é um apego material às lembranças, que tecnicamente, se você for pensar, como eu sou matéria, as lembranças são em parte matéria criada aqui dentro do meu cérebro, dessa massa cefálica. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante no processo, ficar meio que fazendo um jogo das memórias positivas que eu fui criando com meu pai, com as minhas avós. E eu sei que agora que eu perdi meu avô faz questão de 4 dias, tem algumas memórias mais positivas que vão sobressaindo. O último dia que eu passei com meu avô no hospital foi muito bom, ele reconheceu eu logo de cara. Eu fazia questão de estar com vestidos e de cabelo solto pra ele, porque era a maneira mais fácil dele me reconhecer. E a gente ficou de mãos dadas e ele fazendo carinho nas minhas mãos. Isso se tornou já uma memória muito positiva e uma memória muito forte, mas a memória dele me dando guarda-chuvinhas de chocolate e pipocas doces, muitas memórias com comida associadas com meu vô, porque ele era um desses vôs. Então esse tipo de memória me ajuda no processo a fazer coisas que eu sinto que são homenagens às pessoas. E ao mesmo tempo, quando eu estava tentando me distrair, eu tentava fazer coisas que poderiam ser homenagens, mas também que lembravam apenas a mim. Isso foi me ajudando. E principalmente no processo do meu pai, eu tentava honrar as coisas que eu prometi a ele. Por exemplo, por eu ser uma pessoa que passou por um processo muito grande de depressão, quando eu fiz automutilação, ou seja, quando eu me automachuquei, teve uma vez que eu prometi pro meu pai que eu nunca mais faria isso. E eu me mantive muito firme essa promessa. Faz 2 anos e eu prometi isso pro meu pai há 3 anos, eu nunca mais fiz isso. E são pequenas maneiras de manter a memória viva. E eu acho isso muito importante. E eu acho que na nossa sociedade nós temos um tabu sobre o luto, onde nós vivemos ele muito profundamente. Nós não lidamos bem com a morte. O processo que nós temos, por exemplo, de fazer velórios muito longos é porque nós choramos muito os nossos mortos. E eu, por exemplo, sou espírita, nós acreditamos que as lágrimas, eu choro muito. E eu sei que isso não faz bem pro espírito, então eu me policio pra, tipo, eu choro, mas eu tento fazer um choro, por mais que seja triste, um choro esclarecido, alegre, em parte, porque eu sei que eu tenho que celebrar a vida daquela pessoa.
E eu sei que, por exemplo, o fato da gente continuar visitando cemitérios, às vezes eu sinto o ímpeto de visitar, mas eu sei que a gente não pode ter o apego, porque ali é o corpo da pessoa, o espírito dela já foi. Nós lidamos de uma forma muito mal resolvida com a morte na nossa sociedade, em muitos sentidos. E eu acho que conversar sobre o luto é importante, porque o luto pode facilmente se tornar um gatilho muito complicado, especialmente se você já tem algum problema neurotípico. Então, até por isso que eu quis colocar a câmera e conversar com vocês. Hoje, apesar de eu ter vídeos bem positivos pra colocar pra vocês, eu acho que esse é um vídeo útil, porque aqui no canal eu acredito em não fugir da raia. Eu acredito em falar de moda, eu acredito em falar de beleza, eu acredito em falar de vários assuntos leves, mas eu também acredito em colocar utilidades públicas pra vocês. E eu acho que se alguma pessoa não falar, quem é que vai falar? E eu queria que todos vocês que estivessem passando por um processo de luto, seja recente ou seja muito antigo, se sentissem à vontade pra trabalhá-lo com vocês mesmos, dividissem ali embaixo comentários sobre como vocês estão lidando. Eu vou responder na medida do possível, que vocês tivessem um lugar pra falar, porque muitas vezes eu sinto que não tem lugar pra falar tanto sobre luto. Então, o luto parece alguma coisa que na nossa sociedade a gente fala no dia e depois não fala mais. Teve um momento, depois da morte do meu pai, que um amigo meu virou e falou assim: eu sei como você se sente, mais ou menos, porque depois da morte da minha mãe eu me senti assim, assim, assim. E daí, um amigo que tava com a gente virou e falou assim: nossa, a gente se conhece há anos, você nunca falou assim comigo. E mostra só como aquele luto tá presente na vida dele, ele continua sentindo todos os dias e ele não consegue pôr pra fora. Então eu acho importante falar. E é isso, eu queria conversar com vocês. Eu sei que meu cabelo não está essas coisas, eu vou lavá-lo. E eu estou com uma camiseta de borboletas, porque é o símbolo do renascimento e eu acredito em renascer. Eu estou aqui no meu quarto na casa da mamãe. Era o pai da minha mãe, o vovô que faleceu. Minha mãe está indo bem porque nós acreditamos que a gente faz em vida tudo que nós podemos. O meu avô, ele era o penúltimo mais novo de 12 irmãos. Eu acredito que ele está reencontrando os irmãos dele agora. E a minha avó, eles foram casados por 64 anos. Eles eram muito apaixonados. E eu vou sentir muita falta dele, mas eu aproveitei bastante meu vovô. E eu vou trazer muitos vídeos pra vocês. Eu agradeço de coração a compreensão de vocês pela minha ausência. Eu tenho vídeos no futuro pra vocês muito alegres, mas de vez em quando nós temos que falar sobre as coisas que machucam, porque daí, trabalhando elas, no futuro elas não vão nos machucar. Então, se vocês também têm outros assuntos, assim, um pouco mais de coração pra coração, que vocês querem que eu trate no futuro, deixem ali nos comentários, curtam esse vídeo se vocês gostam de coração pra coração, fazia muito tempo que eu não fazia. E eu espero que vocês recebam um abraço quentinho e que vocês tenham um dia mágico. Tchau!